galera que vai rodar sub-20, vai passar por aqui, já chega deixando o like, eu sei que vocês estão animados com a vitória do Vasco ontem. Mas eu trouxe aqui da pranchetinha, primeiro, para mostrar como foi o Vasco do primeiro tempo e para a gente tentar entender como jogou o Vasco na segunda etapa. Então, vou só mostrar aqui um instantinho como é que era a estrutura do Vasco no primeiro tempo, com a bola, tá? Sem a bola era um 4-4-2 tradicional, o Coutinho ficava mais à frente com o Verratti, uma linha de 4 com os dois volantes, o Hugo Moura e Paulinho por dentro, o Nuno fechando o corredor pela esquerda e o Garré fechando o corredor pelo lado direito. Então essa era a estrutura sem bola, que nenhuma diferença do 4-4-2 habitual que a gente está acostumado a ver. Agora, com bola, era o que mudava. O Hugo Moura baixava entre os dois zagueiros, a gente viu o Hugo Moura bem centralizado, a tal saída de 3 que a gente tanto fala aqui, lavou o piano, enfim. Hugo Moura entre os dois zagueiros, e aí você tinha o Coutinho não como um meia central, mas mais como um interior pela esquerda. Coutinho abria um pouquinho mais pela esquerda, abria não na ponta, abria aqui, né? A gente chama de meio espaço, né? Você tem o corredor lateral, o meio espaço, corredor central, meio espaço, corredor lateral. Então o Coutinho abria aqui, nesse meio espaço pela esquerda, o Paulinho nesse meio espaço pelo lado direito, e aí você tinha o Nuno e o Garré jogando um pouquinho mais por dentro, na teoria, para deixar o corredor lateral para os laterais. Né? Então você formava aqui basicamente um quadrado. A ideia da estrutura de jogo do Carille passava por esse quadrado por aqui, iniciando a jogada. Qual a grande dificuldade do Vasco no primeiro tempo? O Santos marcou muito bem. O time do Santos é um time que tem uma intensidade alta. Não conseguiu sustentar, e a gente vai chegar lá. Mas tinha o Tiquinho pressionando, não necessariamente centralizado. O Tiquinho muitas vezes vindo pressionar o João Vitor por aqui, um pouquinho mais para o lado direito. Aliás, o Santos fez muito isso, de trazer muitos jogadores para esse setor. Foi a dificuldade que o Vasco teve de marcação no lado direito na primeira etapa. Então tinha o Rolézer pelo lado esquerdo, você tinha o Barreal caindo pela esquerda, tinha o Guilherme. Mesma coisa que o Vasco fez com o Garré, de levar em muitos momentos para jogar do mesmo lado que o Nuno, que o Coutinho. O Santos fez em muitos momentos trazendo até o seu centroavante. E aí abrir espaço ou para o Rolézer vindo por dentro, ou para o Barreal vindo por dentro, enfim. Mas sempre trazia mais de um jogador. Às vezes tinha o Guilherme, Tiquinho, tinha o Gonzalo subindo por aqui também. Então o Santos congestionou o lado direito do Vasco. Teve essa dificuldade de saída de bola pelo lado direito. E o Vasco teve muita dificuldade para construir a partir disso. Tanto que o gol do Santos sai exatamente de uma tentativa de saída de bola do Vasco pelo lado direito, que o Tiquinho acaba bloqueando aqui um passe do Paulinho, né, que tinha baixado um pouquinho mais nessa situação, que na teoria seria o passe para o João Vitor. O passe saiu muito mal, saiu muito, muito à frente, e acabou saindo o gol do Santos ainda na primeira etapa. Então o Vasco inicialmente tinha essa dificuldade aqui, que a bola muitas vezes chegava no pé do Coutinho, e o Coutinho não conseguia acelerar. O Paulinho, depois do erro no primeiro gol, parece que perdeu muito da confiança. Estava bem no jogo, os primeiros 10, 15 minutos, tem o erro, e depois o Paulinho começa a errar constantemente. Então essa bola batia no pé desses jogadores, por mais que chegasse no Garré principalmente, a bola sempre voltava. O Garré é mais um cadenciador de jogo. O Garré dificilmente ele vai pegar essa bola e partir para cima, tentar 1 contra 1, até porque o Garré não tá com essa explosão para ganhar nesse 1 contra 1. Lembra que o Garré, temporada passada, sofreu com lesão, tá chegando ao Vasco depois de uma intertemporada, se tem adaptação, tá vindo da Rússia, lá o ritmo de jogo é diferente. Então o Garré é um cara que vai cadenciar mais o jogo, assim como o próprio Coutinho. Então ficava, muitas vezes, essa bola batia no pé desses jogadores e perdia velocidade. Com exceção do Nuno, já no primeiro tempo, para mim o Nuno fez um bom jogo, que era o cara que era um pouquinho mais vertical. No primeiro tempo, o Vasco segurou muito os seus laterais. O PH ficou muito sozinho, porque o Garré fazia isso aqui. A bola, quando o Vasco conseguia circular essa bola, o Garré vinha se aproximar daqui, e aí se fazia Piton, Garré, Nuno, e até por esse congestionamento de Coutinho, Garré e Nuno, o Piton subia pouco. Então ficavam muitos jogadores de um lado, Paulinho vinha muitas vezes um pouco mais centralizado e o PH aqui. E muitas vezes o PH teve até a chance de receber essa bola com liberdade, mas ninguém fazia inversão. E aí o Vasco, uma dificuldade que o Vasco teve no primeiro tempo, quando eu falo de acelerar o jogo, muitas vezes é isso. E a gente vê isso exatamente no primeiro gol do Vasco. É de alguém pegar a bola aqui, ver o jogador com liberdade do outro lado e inverter rápido. O gol do Vasco de empate no segundo tempo, ele sai exatamente de uma inversão do Hugo Moura para o Piton. A bola estava num lado congestionado. Quando eu falo em acelerar, é exatamente isso. O acelerar é você fazer essa bola chegar de um lado para o outro mais rápido. O Vasco no primeiro tempo, essa bola chegar do outro lado, era isso aqui, ó. Piton,
Garré, Nuno, Garré, Coutinho, Lemos, Hugo Moura, João Vitor, e aí sim o PH. Até fazer esse movimento todo aqui de passe, o Santos já tinha feito a movimentação necessária para bloquear o espaço. Os 2 gols do Vasco, eles saem de momentos onde o Vasco conseguiu acelerar a jogada. E quem acelerou foi o Hugo Moura, que no primeiro tempo estava aqui, ó. E aí eu vou chegar no que eu ia falar sobre as mudanças do Vasco em relação ao segundo tempo. Primeiro tempo, você tinha essa estrutura aqui, fazia esse quadrado, uma saída de 3, e os 2 laterais seguravam um pouquinho mais. Exatamente porque você tinha essa movimentação de aproximação de Coutinho, Nuno e Garré, principalmente pelo lado esquerdo. O que o Carille fez no segundo tempo? Ele não mexe nos jogadores, não mexe jogador, não troca nenhum jogador, mas ele faz isso aqui, ó. Ele joga o Hugo Moura para frente, o Vasco abre mão dessa saída de 3, até porque o Santos, no fim do primeiro tempo, nos últimos minutos, já começou a aparentar cansaço, então já não conseguia pressionar tanto a saída de bola do Vasco, e ele fez isso aqui. Ele adiantou o Hugo Moura, passou a jogar Hugo Moura próximo do Paulinho, adiantou o Coutinho aqui para jogar mais centralizado próximo do Verratti, e aí sim ele passou a ter esses 3 jogadores por dentro e não concentrados pelo lado, e aí passou a subir esses jogadores pela lateral com aproximação maior do Garré pelo lado direito, e o Nuno tendo um pouco mais de espaço pela esquerda, porque não estava concentrado todos os jogadores por lá. Então ficou mais claro o posicionamento desses 3 jogadores, que antes se encontravam quase todos do mesmo lado. E aí o Vasco passou a ter o Hugo Moura subindo para organizar junto do Paulinho, e esses jogadores no setor de mais definição, que não tinham que receber essa bola mais lá atrás. O Coutinho deixou de ser o interior pela esquerda e passou a ser realmente mais um meia central. Ou em alguns momentos vinha um pouco mais pela esquerda e o Nuno vinha um pouco mais por dentro. Você tinha essa mobilidade natural. Tanto que o gol do Vasco acontece, o primeiro gol do Vasco acontece exatamente no momento onde o Garré estava aqui com o PH. E aí a gente passou a ter os laterais apoiando muito mais. O Piton participa do cruzamento do gol que acaba sendo do Nuno, que o Verratti cabeceia para dentro do Nuno. É ele quem cruza também para o Verratti dar aquele cabeceio para a defesa absurda do Brazão. Então a gente passou a ver esses 2 laterais do Vasco subindo um pouquinho mais. Exatamente porque passou a ter essa estrutura com o Paulinho e o Hugo Moura subindo. E o Hugo Moura, que é um cara que para mim é subvalorizado nesse time do Vasco. O Hugo Moura tem qualidade com a bola nos pés, e é exatamente nessa jogada que ele faz a inversão para o Piton lá do outro lado, numa bola recuperada pelo PH aqui. Então olha a diferença. Se antes você tinha a aproximação dos pontas o tempo todo, ocupando essa faixa lateral, sem permitir a subida dos laterais, principalmente pelo lado esquerdo e na direita não tinha jogo por falta de gente, no segundo tempo, você tinha os 2 laterais praticamente da linha da área para dentro. Em muitos momentos, é claro que não era o jogo inteiro. Mas quando você conseguia construir, você tinha os 2 laterais subindo simultaneamente. Algo que o Vasco não vinha tendo na primeira etapa. Jogo muito concentrado em cima dos pontas e acabava se tornando um time mais pragmático e lento, porque nem Garré nem Coutinho conseguiam acelerar essas jogadas. E aí quando você passa a ter os laterais, você passa a ter mais opções, você passa a ter esses jogadores na construção da jogada e não como a finalização da jogada, ou seja, Garré e Coutinho responsáveis por uma inversão, o próprio Hugo Moura, Tietê, os meias do Vasco de mais qualidade, podendo fazer essa construção de jogo, e aí você tem o Verratti na área, você tem os 2 laterais ajudando, dando velocidade, ajudando na construção, e aí esses homens de beirada podem pisar dentro da área, já que não estão jogando mais abertos pela ponta. E assim